pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências do 8º ano. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal e hoje vamos continuar o nosso assunto gravidez planejada e métodos contraceptivos, dando ênfase aos métodos anticontraceptivos, tá certo? Então, vamos ficar atentos, já vão aí pegando lápis, caderno, vão anotando para tirar as dúvidas, né? Chama todo o pessoal aí. E lembrando a vocês que nossas aulas elas aparecem na TV, vocês podem assistir na TV ou baixar o aplicativo com o celular iOS ou Android, que vai aparecer aí o QR Code na telinha de vocês. Então, Cleiton vai colocar aí. E aí vocês podem aí baixar esse aplicativo para que vocês possam interagir conosco em tempo hábil. Se vocês não puderem assistir a aula nos horários, vocês podem ir no YouTube, vão lá na plataforma Educa Recife, ver a playlist lá, tem todas as aulas de todas as disciplinas e vocês podem rever e também deixar o recadinho para nós professores que iremos responder. Lembrando sempre que nós nunca estamos sozinhos aqui. Nós estamos aqui com a nossa querida Jéssica, que vai conosco aí fazer realmente essa linguagem de sinais para que vocês possam, que possamos atingir mais estudantes da nossa rede aí. E como sempre, nós trazemos também agosto, o mês de conscientização, né? O agosto foi um mês recheado de várias campanhas de conscientização. Vou chamar a professora Isabel para falar um pouquinho e dar as boas-vindas, não é isso, professora? Pois é, Cláudia, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula de ciência. Eu estou aqui ligadinha, pessoal, dando uma olhada aqui no chat para ver o que é que vocês estão colocando. Então, coloca aí o nome da escola, né, e começa a interagir com a professora Cláudia, porque eu vou falar aqui. E em relação ao agosto, né, de conscientização, tivemos realmente, né, a questão primeira que foi apresentada no que diz respeito ao aleitamento materno, né? Vendo aí como é importante esse primeiro alimento, esse alimento precioso, que além de alimentar a questão física, tem também grandes benefícios para a questão emocional do bebê. A questão aí do homem, né? A questão da saúde do homem, onde nós enquanto mulheres temos que incentivar, porque alguns homens costumam não procurar nem quando aparecem, né, alguns sintomas. Então, vamos ter que ajudá-los, levá-los, encaminhá-los, apontar onde é que eles podem procurar ajuda. Também discutimos, pessoal, a questão da prevenção e combate à violência contra a mulher. E aí o nosso recadinho é, não podemos deixar, não é, que um determinado comportamento se agrave. Então, tem que pedir ajuda, tem que denunciar, não é? E não aceitar nenhum tipo de constrangimento. Eu não vou nem falar de violência, vou colocar aqui, desde qualquer constrangimento, isso pode agravar e ser uma coisa mais grave. E fechamos o mês de agosto com a questão de prevenção à pessoa com deficiência. Então, vai aqui falar, né, que nós somos diferentes, que bom que somos diferentes, e cada um de nós temos um potencial rico, né, para executar, para desenvolver diversas atividades. Então, vamos dizer não ao preconceito, vamos dizer não à questão de discriminação, qualquer tipo de discriminação. E aí a professora Cláudia está cheia de novidades para a nossa aula de hoje, não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, muito obrigada, professora, por todas as informações, né, de toda a campanha de conscientização, de tantas coisas que nós trabalhamos durante todas as nossas aulas. E dando início à nossa aula, eu trouxe essa perguntinha para que será que vocês sabem quais são os métodos contraceptivos mais utilizados pela população? Vocês têm algum conhecimento? Será que alguém já conversou com vocês na escola? Será que os pais de vocês conversam com vocês? Será que é só no carnaval que nós recebemos essas informações, né? Em alguma atividade, em um show? Será que no show as pessoas começam a divulgar, distribuir? Ou quando já temos uma pandemia e precisamos ter cuidado e nos cuidar, principalmente relacionado também às infecções sexualmente transmissíveis, né? E também os métodos contraceptivos. Então, vamos lá, pessoal, pensem aí direitinho e eu acho que no finalzinho da nossa aula vocês vão poder já responder essa questão. Nós vimos na aula anterior que os métodos contraceptivos, eles podem classificar-se nos seguintes grupos, né? Contraceptivos de barreira, contraceptivos intrauterinos, hormonais,
naturais e também contraceptivos cirúrgicos, que são aqueles que, na maioria das vezes, são irreversíveis. Mas nós podemos classificar os contraceptivos de barreira como os preservativos, tanto a camisinha masculina como a feminina, o diafragma, o capuz cervical, uma esponja contraceptiva e espermicida. Observem aí que tem uns aí que vocês talvez nunca tenham visto falar, né? Vocês ouvem mais falar na questão dos preservativos, e principalmente os masculinos, que são mais falados e mais divulgados. Mas existem também os preservativos femininos, né? Existe o diafragma. Lembrando sempre a vocês, esses contraceptivos, eles vão impedir a entrada do espermatozoide no útero. E muitos nós vamos ver que eles não impedem a transmissão de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, por isso, quando a gente for escolher um método contraceptivo, a gente tem que também pensar na questão das infecções sexualmente transmissíveis e também uma gravidez indesejada, que vimos como é importante a gente ter realmente uma gravidez planejada. Então, esse primeiro aqui que eu trago para vocês são os preservativos, né? As famosas camisinhas masculinas e femininas. É uma forma muito eficaz de prevenir infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez. Também há um alerta se ela for utilizada também de maneira correta. Então, a gente tem que saber colocar, não é? E também existem camisinhas masculinas e femininas. Então, na minha mesa aqui, vocês podem observar, eu trouxe várias camisinhas aqui masculinas, não é? E também trouxe uma camisinha aqui feminina, para que vocês possam também observar. Essa aqui é a masculina, essa aqui é a camisinha feminina. É importante também a mulher saber que ela pode também, né, se ela já optou por um relacionamento sexual, ela também pode estar andando com a camisinha masculina, certo? Para que ofereça ao parceiro, se for um momento que não está planejado, e também ela pode estar já também com a camisinha feminina, principalmente que são essas aí, esse método aí considerado de barreira, vai impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo para uma gravidez indesejada e também contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, esse aí é um método que todo mundo já conhece, já ouviu falar, não é? E, normalmente, a camisinha ela funciona também como uma pequena capa, né? Uma capa de proteção na masculina que vai revestir o pênis durante a relação sexual. E quando a ejaculação ocorre, o esperma fica retido na camisinha. Então, é por isso que ele serve de proteção e não vai ter contato com a vagina da mulher, não é? Não vai ter contato de transmissão de doenças, nem o homem ser contaminado, nem a mulher ser contaminada com outras infecções sexualmente transmissíveis. E como vemos, vai impedir realmente o encontro do óvulo com o espermatozoide. E uma das principais vantagens, que é o que eu disse a vocês, é porque protege realmente contra as infecções sexualmente transmissíveis, que às vezes, devido à pandemia, a Covid-19, vamos dizer, a varíola do macaco hoje que está acontecendo aí, as pessoas acham que a AIDS, não é? Ela acabou, não é? O HIV está aí, minha gente. O HPV também. Papa Nicolau, que a gente tem que fazer o exame para saber. Então, existem várias infecções, a gonorreia está aí, sífilis. Então, várias infecções aí sexualmente transmissíveis que estão acontecendo e várias pessoas estão sendo contaminadas diariamente. Então, é muito importante o alerta e o cuidado que devemos ter. E as camisinhas femininas, elas são feitas, né, de látex, que é usada também para cobrir o pênis, funciona realmente como uma capa protetora. E estima-se hoje que mais de 5 bilhões de camisinhas, pessoal, são consumidas anualmente. E as apresentações também, elas estão diversificadas, né? Já são camisinhas que têm já várias cores, né? Realmente vários tamanhos, espessuras, cores diferentes, já estão inovando também essas camisinhas. Então, é muito importante que tenhamos esse cuidado.
E as camisinhas masculinas, há séculos que elas já foram utilizadas, né? Há muito tempo que já apareceram essas camisinhas, não como o látex hoje, mas com outro material. E a camisinha feminina também é aquela que eu mostrei a vocês, também é um método contraceptivo e pode substituir a pílula anticoncepcional para proteger contra a gravidez indesejada, além de proteger contra infecções sexualmente transmissíveis, como HPV, sífilis ou HIV. Então, a mulher também, ela hoje com a camisinha feminina, ela tem uma certa autonomia, não é? De quando ela decidir ter uma relação sexual, ela nem vai engravidar, nem realmente ser contaminada, ou se ela estiver com alguma doença, não contaminar o seu parceiro ou vice-versa. Então, é muito importante quando você vai ter uma relação, você saber realmente escolher que método você vai utilizar para se prevenir tanto da gravidez como das infecções sexualmente transmissíveis. Então, a camisinha, ela está na lista do contraceptivo de barreira. E aqui o diafragma. O diafragma também é um método contraceptivo feminino de barreira, feito de borracha e silicone e no formato de uma concha. E sua função também é impedir a entrada dos espermatozoides no útero da mulher, sendo inserido na vagina antes do sexo. Eu estou aqui com o diafragma que vocês podem ver nessa embalagem aqui. Cleitinho vai mostrar a vocês. Observem aí que ela é uma espécie realmente, né, de silicone, é flexível e aí ela é inserida antes do sexo. A mulher vai inserir e é realmente um método contraceptivo de barreira. Barreira porque vai impedir o encontro do óvulo com o espermatozoide. Lembrando sempre que ela não vai te prevenir das infecções sexualmente transmissíveis, né? Nós vimos só a camisinha masculina e a camisinha feminina. Outro exemplo também de um contraceptivo de barreira, o capuz cervical. Eu não consegui o capuz cervical, mas é um método também, é um pouquinho, não é utilizado, mas é um contraceptivo de barreira. Vai também impedir a entrada dos espermatozoides pelo colo uterino. E esses métodos também, mesmo apresentando aí de silicone, ele não vai realmente dar essa proteção contra as infecções sexualmente transmissíveis. Só vai impedir a gravidez indesejada, mas não vai evitar a questão das infecções sexualmente transmissíveis. O outro método de barreira também é a esponja contraceptiva, também não é muito conhecida, mas é uma esponja redonda em formato de travesseiro, feita de um material poliuretano com aproximadamente 4 centímetros de diâmetro. Ela é umedecida com água, dobrada e colocada profundamente na vagina, onde vai bloquear também a entrada dos espermatozoides. Então, esses métodos que estamos vendo aí vai impedir realmente o encontro do óvulo com os espermatozoides. Nesses métodos, a mulher vai ovular, né? E realmente ela está correndo o risco, se ela for no período fértil dela, ela corre o risco de engravidar e de ter uma gravidez não planejada. Tem também os espermicidas, que muitas pessoas também utilizam, que ele é um método barreira químico, porque é uma substância que vai colocar no interior da vagina e vai causar a morte ou imobilizar os espermatozoides. São vendidos em forma de geleia, cremes, espumas, comprimidos e filmes que são colocados com o objetivo de evitar a gravidez, mas não evita também as infecções sexualmente transmissíveis. E existe agora, os de barreira nós terminamos, e agora vamos ver o contraceptivo intrauterino, o famoso DIU, não é? Nós temos 3 tipos de DIU: o DIU de cobre, o DIU de prata e o DIU hormonal, chamado DIU Mirena, não é? Ele é popularmente chamado, o DIU quer dizer, a palavra DIU, dispositivo intrauterino. Ele é um método contraceptivo de plástico, flexível, moldado em forma de T ou Y. Normalmente o de cobre é de T, o de Y é o de prata, que tem um pouquinho de cobre também, e é introduzido no útero para impedir a gravidez. Então, normalmente quem vai introduzir
é o ginecologista. E pode ser constituído também, como eu disse a vocês, cobre, prata, o hormonal, e eles oferecem vantagens e desvantagens, apesar de serem utilizados com o objetivo de impedir a gravidez. Então, o DIU ele só impede a gravidez, mas ele não impede a questão também de infecções sexualmente transmissíveis. Existem pessoas, né, que preferem, usam o DIU e às vezes também usam o preservativo para se prevenir das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente quem tem vários parceiros, né? Isso aí você vai ter que usar realmente também o preservativo. E aí o DIU de cobre, eu trouxe para vocês aí, não é? É um tipo de dispositivo também, ele é não hormonal, não possui hormônio, como Mirena, feito de plástico, porém ele é revestido com cobre, que pode ser utilizado durante 10 anos sem perda da sua eficácia. Então tá aqui na mesa para vocês verem. O DIU de cobre, ele é inserido, não é? Ele é em forma de T, e aí ele é inserido, não é, na vagina da mulher para ficar no útero, numa posição realmente, e ele vai soltando íons de cobre, e aí vai fazendo com que os espermatozoides também, eles percam aquela mobilidade para chegar até o útero. Então é uma opção também da mulher, e ele fica até 10 anos. Mas o DIU também, para usar, você tem que fazer uma série de exames, o médico vai pedir tanto de cobre, como de prata, como hormonal, vai pedir vários exames para saber se realmente você pode utilizar. O DIU de prata já, ele é realmente também um formato diferenciado de Y em vez do de T, como nós vimos no de cobre, e ele pode ser usado por 5 anos, assim como o hormonal, né? E também ele não resulta em maior intensidade do fluxo menstrual nem da cólica. Mas eles, utilizando eles, a mulher continua ovulando. Então, muitas mulheres se queixam do fluxo menstrual que é maior, cólica menstrual é maior. Então, existem muitos casos assim que as pessoas, que as mulheres que optaram por esse método, elas sentem cólicas, né? Elas sentem muito sangramento, diferente do DIU hormonal que nós vamos ver. Então, o DIU hormonal, ele é também conhecido como DIU Mirena e alguns também tem o Quilena, né? É um tipo de dispositivo também, contém hormônio em sua composição e esse hormônio é o levonorgestrel, é um tipo de hormônio, né? E é liberado de forma contínua à medida do momento que ele é inserido. Então, esse DIU, ele está constantemente liberando esse hormônio. E esse hormônio vai diminuir o quê? A espessura da camada interna do útero e aumento da espessura do muco cervical. Essa diminuição do muco vai diminuir também a chance do espermatozoide chegar ao óvulo e haver fecundação. E também ele vai diminuir, fazer com que a mulher também não ovule, por isso vai diminuir o sangramento. Muitos até param um tempo de menstruar. Por quê? Porque não vai acontecer a ovulação. Então, imaginem, né? O tempo todinho aí. Então, é uma opção também que a mulher pode conversar com o ginecologista pela praticidade e utilizar. Mas é um método que muitas mulheres preferem porque, ao retirar, ela pode voltar a querer engravidar e pode engravidar a qualquer momento, né? As vantagens. Vamos ver as vantagens desses métodos, né? É um método prático, de longa duração, não há esquecimentos, como a pílula, né? Às vezes a gente esquece de tomar, mas não pode esquecer. Não interfere no contato íntimo e a fertilidade vai retornar ao normal depois de retirar. As desvantagens para algumas mulheres, aparecimento de anemia devido às menstruações mais longas e abundantes, quando a gente viu no T de cobre e às vezes de prata, não é? Mas o DIU de cobre ele pode provocar mais. Risco de alguma infecção no útero. Se ocorrer uma infecção por transmissão sexual, a maior probabilidade dela evoluir para uma doença mais grave e uma doença inflamatória pélvica. E é um maior risco também de gravidez ectópica, que é aquela gravidez fora do útero, fica a gravidez nas trompas. Então, quando for utilizar, é realmente conversar. Isso não quer dizer que todo mundo vai ter essas desvantagens, viu, gente? Mas é bom
saber. E muitas mulheres também optam para utilizar o preservativo, porque ele não impede justamente a questão de infecções sexualmente transmissíveis. E aqui os contraceptivos hormonais são métodos também de prevenção à base de formas sintéticas de hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. E existem vários tipos desses preservativos, né? E qual é a função deles? Como é que eles funcionam? Eles inibem um pouco a ovulação, né? Impedem a liberação do óvulo pelos ovários, impedindo a possibilidade de que haja uma fecundação. E também eles aumentam o espessamento do muco cervical, né? O que é que acontece isso? Engrossa o muco do colo do útero e vai dificultar a chegada do espermatozoide ao útero. E nós vimos que o espermatozoide ele é bem esperto, o óvulo já vai liberando sinais que já está ali e o óvulo recebe aquele sinal e já vai procurar para ocorrer a fecundação. E os contraceptivos hormonais, nós temos a pílula, não é? Que é aquela que você toma e é importante tomar no horário certo. Um anel vaginal também, que é um anel de silicone inserido também na vagina, e os hormônios vão sendo liberados lentamente para prevenir a gravidez. Mas esse anel ele deve ficar 3 semanas contínuas, depois ele tem que ser retirado para a mulher ovular e menstruar. No caso, a mulher continua ovulando ali. Adesivo anticoncepcional também tem aspecto também semelhante a um curativo, é colado no corpo e os hormônios são absorvidos através da pele. E existe o anticoncepcional injetável que temos aqui na mesa, não é? 2 tipos, está aqui na mesa tanto a pílula anticoncepcional quanto o injetável. Tem aquele que oferece a cada mês, a mulher tem que aplicar, ou então de 3 em 3 meses, né? Isso aqui, né, nós estamos mostrando, e aqui a pílula também, que vocês podem ver, é aquela que deve tomar também na horinha certa, né? Então, a minha mesa aqui está recheada e que cada um pode optar pelo que achar melhor, né? E também tem os implantes contraceptivos também, é realmente um pequeno bastão que é implantado pelo médico sob a pele, na parte inferior do braço e é eficaz por 3 anos, mas pode ser removido antes. Então, são várias opções que hoje tem para aquela mulher que não quer engravidar e quer evitar uma gravidez indesejada. Não é isso, professora Isabel? Pois é, professora Cláudia, muitas informações, né, em relação aí a todos os cuidados. E aí, diante das orientações, é importante que a opção de vocês tem que ser junto a um médico. Não é porque eu achei que ia ser mais. Vai lá, conversa com o seu médico, é verdade, que ele vai dar todas as orientações, porque cada caso, o que a gente costuma dizer na linguagem popular, é um caso. E aí é interessante porque uma gravidez indesejada, ela traz todo vamos dizer assim, um desconforto, um desequilíbrio para aquela família, para aquele casal, né? E todos estão envolvidos nisso. A gente não pode esquecer, né? Em relação a isso. E outro cuidado que a gente gostaria também de dizer, né? É a questão de estar sempre lendo. Vocês, alunos, né? Jovens, muito jovens ainda. Então, é bom ler, ver uma boa literatura, ver aí na internet, mas sempre diante de um site seguro. Não é isso, Cláudia? É isso, professora. Então, e eu trouxe também os contraceptivos naturais ainda. Então, hoje só engravida quem quer, né, professora? Então, e o parceiro também ele é responsável, viu, por essa gravidez indesejada. Então, os dois são responsáveis. Olha aí, contraceptivos naturais, calendário, tabelinha, método da temperatura basal, né? A questão da tabelinha, você tem que ter uma menstruação regular, né? Regular para você ver o seu dia fértil, como a gente já viu ou não. A partir do dia fértil, vamos dizer, 12 dias depois da menstruação você está em dia fértil e o restante dos dias você está infértil. Então, são esses dias que você tem de poder ter a relação sexual. Nós temos um método da temperatura basal. A mulher, ao acordar, tira a temperatura do corpo. No momento da ovulação, ela está com 2 graus a mais os dias que ela está ovulando e está em risco de engravidar. Método do muco cervical também, aquele muco cristalino. Então, após aquele muco, você só pode ter relação depois de 3 dias. E aí, o método do coito interrompido também, que é a retirada para que o sêmen não entre em contato com o óvulo. Lembrando que as
A camisinha é muito importante porque ela não vai evitar a ocorrência de infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? E o coito interrompido, ele é muito arriscado, certo? Porque tem que ter um autocontrole, então não devemos optar por essa situação. Existe, mas a mulher tem que se cuidar, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido direitinho e ainda tem aquele método irreversível, que é a vasectomia, e a laqueadura. Mas eu peço que vocês façam uma pesquisa melhor sobre os contraceptivos naturais e os outros contraceptivos. E quem estiver precisando, procure realmente o seu médico para uma conversa legal e escolher o melhor método, tá certo? Então, vou me despedindo, agradecendo a todos vocês pela participação. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.